noite, toda adoração, todo louvor seja dado a Ele. Que nossos corações nesta noite estejam quebrantados para a glória de Deus. Deus, Ele tem uma palavra nessa noite. Deus tem algo surpreendente para a tua vida. Então esteja com o coração sim quebrantado e com os ouvidos atento para ouvir o que Deus tem para falar hoje para a igreja. Amém? Nós estamos hoje, é a última semana da conferência Atirando as Flechas do Livramento. Nós tivemos aqui hoje a terceira semana, porque semana passada foi carnaval, então não teve culto. Então foram 3 semanas proféticas que foram aqui ministradas nas flechas do livramento. O que você lançou? Qual foi a flecha que você lançou na sua vida? Se você lançou o alvo certo, na direção certa, na direção a qual Deus mandou você atirar a flecha, você vai alcançar as bênçãos de Deus na sua vida. Se você obedecer ao Senhor, os mandamentos de Deus, as bênçãos do Senhor virá sobre a sua vida. E essas 3 semanas proféticas que estivemos aqui, não foi em vão na sua vida nem na minha vida, porque Deus, Ele tem algo para nos dar nessa noite. Não é só essa noite, mas todos os dias da nossa vida. E que não ficam só essas 3 semanas para você atirar no alvo certo. Mas todos os dias da nossa vida, nós temos que estar que nem um arqueiro, com a flecha em punho, com as armaduras em punho, com as armadilhas do Senhor, as armas do Senhor sobre nós. A cada dia se revestindo, tomando posse das armaduras de Deus contra as ciladas do inimigo. Não é só uma terça profética, não é só um domingo, mas todos os dias da nossa vida, o Senhor fala, se revestir das armaduras do Senhor. Porque os dias estão maus, mas como nós temos a direção de Deus na nossa vida, o Senhor nos guiando, nos orientando, assim como Paulo diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. E quem tem nos fortalecido é o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, te damos graça no teu nome, te louvamos a ti, Deus, por essa noite, por esse dia que já passou. Senhor, eu quero entregar o teu povo, Senhor, diante de ti, Senhor. Cada coração que está aqui, cada mente que está aqui, Senhor, que estejam com o coração quebrantado, com a mente, com a sabedoria de Cristo, Deus, para que nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, ao que o Senhor vai falar conosco, Deus. Que nossos corações estejam sim quebrantados, porque o Senhor tem algo nessa noite a revelar para cada um de nós. Que possamos estarmos aqui com a nossa adoração, o nosso louvor para ti, não é para o homem, porque quando nós entramos por essa porta, a adoração é tua, o louvor é teu, a glória é tua, o aleluia é teu, e nós estamos aqui para glorificar, para exaltar o teu santo nome. Senhor, as adversidades, Senhor, ficam lá fora, as lutas, as guerras, Senhor, ela não pode nos vencer quando nós nos levantamos como os verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade, Deus. Age em nós nessa noite, os adoradores, que nossos lábios, Senhor, que a nossa boca, Senhor, se encha, Deus, de alegria, de riso, de cântico para ti. Senhor, se tem alguém aqui, Senhor, no nosso meio, ainda vão chegar com tristeza, com peso, com alguma coisa, Senhor. Senhor, mas do louvor e adoração a ti seja somente para ti. Rendemos aos teus pés nessa noite, Deus. Entregamos tudo no teu altar, porque tudo pertence a ti, Deus. Tudo pertence a ti. E eu entrego, Senhor, nas tuas mãos a tua igreja. Senhor, e na autoridade do teu nome, o
teu nome, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, tudo que venha tentar, Senhor, roubar a nossa adoração e o nosso louvor a Ti, eu não aceito, eu repreendo pelo poder do nome de Jesus. Senhor, coloca anjo nesta porta, guarda a Tua igreja. Senhor, que nenhum mal, nada venha a suceder nesta noite. Meu Senhor, toma cada um que está aqui nas Tuas mãos. Meu Senhor, que se o inimigo, o adversário venha tentar roubar, matar, Senhor, destruir nessa noite, os nossos louvores e a nossa adoração eu também não aceito, Pai. Em nome de Jesus, Deus. No Teu nome há poder, Senhor. No Teu nome há poder, Senhor. No Teu nome há poder, Senhor. E eu te glorifico, eu te exalto o Teu santo e o Teu poderoso nome nesta noite. Que nada e ninguém é de impedir o Teu agir nesta noite, o agir do Espírito Santo nesta noite em nossas vidas. Nada pode impedir o verdadeiro adorador nesta noite, que te adora em espírito e em verdade. Vem sobre nós, Espírito Santo, aviva a Tua obra no meio de nós, aviva o Teu fogo no meio de nós, Senhor. Ah, Senhor, Pai de nós, Senhor, Teu santuário nesta noite. Pai de nós, Senhor, o Teu santuário, e nos rendemos a Ti, Pai. Somente a Ti, somente a Ti nós rendemos aos Teus pés. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o socorro bem presente nas horas da angústia, Pai. E rendemos a Ti, somente a Ti, Pai. Essa oração que eu te faço, te louvo, te agradeço, Senhor. Te peço, Senhor, pelo ministério de dança. Senhor, te peço pelo ministério de louvor, pelos diabos que estão lá na porta, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que a Tua glória enche este lugar, Senhor. Usa, Senhor, o pregador desta noite, uma palavra, Senhor, profética para a Tua igreja. Toma, ministra, Senhor, do louvor que vai estar aqui louvando, ministrando. Meu Senhor, usa ela com uma unção sobrenatural, Deus. Que os céus estão abertos, Senhor. Tu estás aqui neste lugar. Espírito Santo, começa a mover. Assim como Tu move as águas, move dentro de nós. Faz um movimento, Senhor, nesta noite. Um movimento de glória. Senhor, que a glória venha sobre nós. A Sua presença. Que nós sejamos tocados pela Sua doce presença do Espírito Santo. Esteja à vontade, Senhor. Esteja à vontade o nosso joelho. Eu me rendo a Ti. Nos rendemos a Ti, Pai. Te peço também pelo corredor, os intercessores que não estão aqui, Senhor. Usa cada um deles, Deus. Que eles estejam uma palavra profética para cada um aqui que vão passar, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém. E eu convido a igreja para estar abrindo o livro de Salmos 46. A minha Bíblia aqui, ela está atual, tá bem? Mas dá para a gente acompanhar. Deus está conosco, amém? Deus é o nosso refúgio, é a nossa força, socorro que não falta em tempo de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitam e rujam, e os montes tremam. Há um rio, que é a alegria da cidade do Senhor, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nela, e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus o ajudará. As nações ficam apavoradas, e os reinos são abalados. Deus
troveja a terra e satisfaz. O Senhor Todo-Poderoso está ao nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Quebra os arcos, desfalece as lanças e destrói os escudos do fogo. E Ele diz: parem de lutar. Fique sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está no nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Nós estivemos aqui, como eu falei anteriormente, falando das flechas. E aqui o Senhor ele manda essa mensagem para a igreja. Aquietai vossos corações e saber que eu sou Deus. Eu estou cuidando. Você atirou a flecha? Então Ele está cuidando. Você atirou a flecha para a tua família? Ele está cuidando. Você atirou a flecha para o seu casamento? Ele está cuidando. Você atirou a flecha para as suas necessidades? Ele está cuidando. Atirou a flecha para a enfermidade? Ele está curando. Deus, Ele é todo poderoso. Ele diz: eu sou Rei, eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações, ainda que a terra, ainda que o mundo está desse jeito, mas eu sou o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que cuida, eu sou o Deus que zela. Por que então está inquieto? Aquietai vossos corações e saber que eu sou Deus. Mas hoje, muitas das vezes, nós, pelas aflições, muitas coisas que nós passamos, eu confesso que às vezes é tão difícil nós aquietarmos o nosso coração no meio de uma tempestade, no vendaval, de uma circunstância que nós passamos. Aí Deus fala: filha, aquieta teu coração. O que é aquietar teu coração? É você ter fé no Deus. Tudo está passando, tudo está ao contrário da tua vida. Aquilo que você espera, aquilo que você pede, você está orando, você está buscando, você está jejuando, nada acontece na sua vida, nada está acontecendo, e tem situações que pioram. Quando você pensa que vai melhorar, piora. Aí Deus fala assim: ei, aquietai vossos corações e saber que eu sou Deus. Porque enquanto está com o seu coração inquieto, enquanto você está com essa aflição, com essa ansiedade, com esse medo, ei, como é que eu vou trabalhar na sua vida? Então aquieta, se assenta, porque eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus que quebra o arco e desfalece a lança. O nenhum mal vai suceder para a tua vida, para a tua casa. Nenhuma praga chegará na tua tenda, porque eu sou o Deus que tenho guardado. Atirou a flecha? Então descansa no Senhor, porque o mais Ele para na sua vida. Quando o arqueiro ele se prepara para lançar somente para uma direção, é uma direção só, e é essa direção que nós temos que ter, a direção de Deus na nossa vida. Não podemos olhar para os lados, mas sim somente a direção, para que nós possamos alcançar aquilo que nós lançamos. Lança nos pés do Senhor, lança na cruz, porque o mais Ele fará em sua vida. Então, se você hoje está inquieto, descansa teu coração, porque Deus Ele vai fazer o mais. Eu creio. Você crê, igreja? Então, se não fique somente hoje o último dia, mas eu quero profetizar que cada flecha que foi lançada aqui, que você lançou, eu profetizo a vitória, a bênção sobre a vida de cada um e sobre a minha também, porque nós vamos viver o melhor dessa terra. É promessa de Deus, não é promessa do homem, mas é a promessa de Deus. Sabe por quê? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu e é direito
da igreja é direito seu. Então tome posse da conquista que Jesus conquistou na cruz para você. Não deixe que o inimigo da tua alma, ele rouba o que Jesus conquistou, os teus sonhos, os teus planos, os teus desejos. É direito nosso. Já foi conquistado, já está lá. Basta uma palavra, somente uma palavra, e Deus o fará. E é isso que eu profetizo sobre a igreja de Cristo. Tem um louvor que diz: não chore, porque o Senhor consola. Aleluia! O Senhor consola os que estão chorando. O Senhor conhece cada coração aqui nessa noite. Você entrou aqui nessa noite com o coração despedaçado, mas Deus tem algo para te dizer nessa noite. Não chore. Não chore, porque eu estou cuidando de você. Não chore, porque eu estou cuidando de você. Deus, Ele conhece o profundo do teu coração, dos teus sentimentos. Se alegre no Senhor. Se alegre nele. Ainda que esteja tão difícil, mas se alegre no Senhor, o teu cântico, com a tua adoração nessa noite. Amém? Louvamos o Senhor com as nossas palmas, glorificamos o Senhor, que Ele seja exaltado, que Ele seja engrandecido nessa noite em nossas vidas, que o Senhor Ele é bom, o Senhor Ele é bom, e a sua misericórdia, ela dura para sempre em nossa vida, ainda que o mundo diga não, mas o Senhor nessa noite Ele diz sim para cada um de nós. Ele é como o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Eu não sei para quem o Senhor está mandando dizer, mas o Senhor só fala assim: não chore. Não chore. Amém, igreja? Amém, a paz do Senhor para a igreja. Vou pedir que abaixem as luzes. A gente vai entrar agora num momento realmente de adoração. Em Salmos 40 diz: depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu meu gemido de socorro. Ele me tirou do poço de destruição e pôs um cântico novo em meus lábios. O Senhor, Ele coloca um novo cântico nos seus lábios essa noite. Não deixe de adorar ao Senhor.
Amém. E o Senhor, Ele está olhando para você. Ele está olhando para nós. E esse é o momento que nossos corações estejam quebrantados para ouvir a palavra de Deus, para ser ministrada para a tua igreja. Apocalipse diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E que nós possamos estar com nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor. E eu convido nessa noite o pastor Juarez a estar ministrando a palavra. E eu convido também a igreja para estender as mãos, para estar abençoando. Amém? Senhor Deus, entregamos, Senhor, o teu filho em tuas mãos. Senhor, que tu usa ele como um vaso de honra, Senhor, perante a ti, perante a igreja. Senhor, que não seja ele, Deus, a ministrar, Senhor, a palavra, mas que seja o Senhor a conduzir a ele, a ministrar a tua palavra, que está no teu coração e não no coração dele, Pai. Que ele diminua e que o Senhor cresça na vida dele. E eu profetizo na vida dele as suas bênçãos e a unção de sabedoria, a unção de ousadia para ministrar na tua palavra, Senhor. Abençoa o teu servo, Pai, em tudo que for ministrado aqui nessa noite. Ele é teu canal, Pai. Em nome de Jesus, guarda a tua igreja também. A mente de cada um, Senhor. Senhor, o coração de cada um, Pai. Senhor, não é mais uma palavra, não é mais um culto, não é mais um corredor, mas é um culto para te louvar e para te adorar, Senhor. Toma, Senhor, tudo nas tuas mãos. Te agradeço pela vida do pastor Juarez, e ele seja o abençoado. Eu te abençoo, em nome de Jesus, amém. Seja tu uma bênção. Receba, irmão, em nome de Jesus. A paz do Senhor, amada igreja, amém ou não amém? Quando está feliz, dá glória a Deus, poder se assentar. Vamos estar colocando a nossa Bíblia aí em movimento, porque hoje o Senhor quer falar conosco de maneira sobrenatural, amém? Convido a vocês a abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 13, no verso 17. Deus é fiel. Como a irmã tem falado aqui, nós estamos na última semana do mês de fevereiro, porque o mês de março tem mais coisas boas e novas para vir da parte de Deus. Então nós estamos falando, sobre o tema Flecha do Livramento. Então cada um aí já recebeu a palavra durante essa semana que foram ministradas aqui, mas Deus já quer falar nesta noite com muitos corações, como falou no meu coração. Todos já acharam? Diga amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 13, verso 17, diz assim: e disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Amém? Uma aplaudinha ao Senhor por essa palavra, porque a palavra de Deus, ela vem em direção aos nossos corações como uma semente. E prepara teu coração com o coração fértil para receber essa palavra. Nós estamos falando essa semana, esse mês, sobre a conferência profética, sobre o rei Joás. Mas eu quero trazer para vocês, no capítulo 11 e o capítulo 12, alguns detalhes, porque nos faz nós entendermos como é que foi o reinado do rei Joás. Entendeu? Então eu convido vocês já para abrir, como você já viu, no capítulo 12 de 2 Reis, no verso 1 e 2, para nós entendermos. Vou voltar esse capítulo, tá? Nós estamos no capítulo 13, só para você entender o reinado, como é que foi o reinado do rei Joás. No capítulo 12,
2 Reis, versos 1 e 2 diz assim: no ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, e de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Aqui, logo nesse versículo aqui, no capítulo 12, do livro de 2 Reis, do versos 1 e 12, ela disse que ele já começou a reinar e já fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. Esse rei Joás começou bem, glória a Deus. Mas o que me chama a atenção aqui, no verso 2 do capítulo 12, diz assim: fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. O que chama a atenção? Ele não estava só. Além de Deus, tinha um sacerdote do lado dele. Todo o tempo que o sacerdote Joiada estava do lado do rei, ele andava no caminho do Senhor e o Senhor se agradava. Aqui já é um despertamento que Deus tem nos dado, né, sobre essa história, né, desse rei. Então esse rei, ele agradou o coração de Deus e ele também agradou o coração do sacerdote. Então nós estamos vendo aqui a característica dele de obediência. Mas quando nós começamos na obediência, nós temos que permanecer na obediência e na fé diante de Deus. E o nosso alvo, sabe, que nós temos que atirar a nossa flecha primeiro para Deus, somente para Ele. E Joás, esse sacerdote aqui, né, o homem de Deus, respeitado na casa do Senhor, temente ao Senhor, né, fazendo toda a vontade do Senhor, começou a instruir esse rei. Mas como começou isso? Convido a vocês aí no capítulo 11 do segundo livro dos Reis, capítulo 11, estaremos lendo versos 1 em diante, que diz assim: vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Opa! Já está começando a gente entender toda a trajetória, né, para chegar a esse reinado de Joás, o que ele passou. Isso vem nos despertar o que nós passamos até chegarmos aqui, porque nós somos filhos do rei, e nosso Deus está aqui nos despertando, que não foi assim de uma hora para outra que ele foi para o trono, não foi assim uma hora para outra que ele começou a reinar. Passou por uma situação no capítulo 11, que vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto. Quem era o filho dela? O rei de Israel, que foi morto, né, que era o pai de Joás, e aquele foi morto por Jeú. E a mãe de Acasias, no caso a avó de Joás, viu que o filho dela, que estava no reinado, havia morrido. O que ela fez? Ficou indignada. Versos 2. Não, vou lá. Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Então, olha só como é que foi essa trajetória. A avó de Joás viu que o filho dela, como o rei Acasias, morreu. Quando esse homem chamado Jeú, que foi ungido por Deus, e o que aconteceu com essa situação? Ela matou toda a descendência real. Mas quem foi essa mulher? Atalia. Atalia significa no hebraico, o nome dela, Jafé, ou Deus é exaltado. Olha o nome dela que significa: Deus é exaltado. E olha o que ela faz: extermina toda a descendência real. Vou ter uma conta dessas aí.
Então, o que acontece? Essa mulher, Atalia, né? Ela se levanta contra toda a descendência reais, que eram os netos dela, que deveria assumir o trono, porque o filho dela morreu e deixou os herdeiros, que eram os filhos dele, e ela amava para governar e reinar sobre Israel. Olha só como é que a ganância começa dentro de uma família real. Eu estou falando de uma família real, falando de homens experientes, pessoas com nível de conhecimento. E aqui já começou essa tragédia, né? De Atalia começar a exterminar. Mas lá na frente nós vemos no verso 2, diz que mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e os pôs a ele a sua alma na recâmara e escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Então, quando houve essa matança, começou a matança, levantou essa mulher indignada, Joseba. O que significa o nome Joseba no hebraico? Deus é juramento. Então levantou uma mulher chamada, né, Joseba, que significa Deus é juramento. Quando viu a matança daquelas crianças, pegou o menino, o primeiro menino que ela viu, pegou e escondeu, deu uma mulher para tomar conta, escondeu dentro da casa do Senhor. Então ali já começou o plano de Deus na vida de Joás. Sabe, essa mulher teve compaixão de uma daquelas crianças que só teve tempo de pegar um, mas Deus já tinha um plano na vida de Joás. Assim não é diferente na nossa vida. Sabe, quando nós também estávamos perdidos lá fora, sabe, Satanás querendo matar, roubar e destruir, essa é a função dele. Deus usou pessoas para estar evangelizando, levando a palavra, para nos resgatar lá das trevas para o reino da luz do Senhor. O Senhor tem nos guardado assim como guardou Joás. E Joás ficou esse período guardado no templo da casa do Senhor durante 6 anos. Desde bebê, durante 6 anos. E aprendendo com quem? Aprendendo com o sacerdote Joiada. Esse sacerdote Joiada pegou essa criança e instruiu ele no caminho do Senhor, como Provérbio 22:6 que diz: ensinai o menino no caminho que deve andar, para quando crescer não se perder. E aqui foi cumprida essa palavra. Era o plano de Deus na vida de Joás. E ali ficou durante 6 anos o menino sendo criado escondido dessa mulher chamada Atalia, que era a avó de Joás, que estava governando como rainha em Jerusalém, em Israel, porque ela não poderia saber que tinha algum herdeiro do rei, que era o filho dela, Acasias, porque ela poderia mandar matar. Olha o cuidado, olha o amor de Deus na vida de cada um de nós que estamos aqui. O inimigo tentou diversas vezes nos matar, diversas situações, seja enfermidade, seja acidente, seja uma discussão, seja qualquer coisa, mas Deus deu livramento. Quando Deus dá livramento, quando Deus esconde, guarda, porque Ele está dando livramento. Porque quando você está no presente aqui, Deus já está lá no futuro preparando o nosso ministério, preparando nossos sonhos, nossos projetos. Muitas das vezes nós antecipamos as coisas para acontecer errada, porque nós ultrapassamos a frente do Senhor sem obedecer. Por isso que eu estou falando, a obediência e a fé andam junto. Porque aqui no momento estava dando tudo certo, começou certo, né? E aqui nós estamos vendo que Joás, ele reinou, mas a situação que ele passou. Então, ao chegar esse período que aconteceu tudo isso, ele estava escondido, e nesse período que ele estava escondido,
né? As coisas estavam acontecendo. E a idolatria estava sendo terrível. Por quê? Atalia era filha do rei Acabe com Jezabel. Essa mulher Atalia, essa jovem Atalia, o que aconteceu? Ela seguiu os mesmos caminhos de Acabe e Jezabel, com a idolatria. Servia uma entidade chamada Baal. Baal, ele tinha uma cabeça de boi e um corpo de homem. E era padroeiro de Israel, porque a rainha fazia com que o povo adorasse essa entidade, chamado Baal. Baal significa Senhor. Tá? E o que acontece? A idolatria era tão terrível que havia pobreza, fome, miséria. E quando chovia e quando tinha uma colheita boa, o povo achava que era um Baal que estava fazendo aquele milagre acontecer. E eles falavam: salve Baal. Olha a idolatria. Mas nunca se voltava a Deus. E isso não estava agradando a Deus de maneira alguma. Então o que aconteceu? No período, né, que se levantou essa idolatria, se levantou essa rainha e começou a idolatria ali espalhar de forma terrível, e Deus começou a fazer o mover dele, como sempre faz o nosso Deus. Deus, ele sempre está no controle de tudo, ele não perdeu o controle de nada. Então nós podemos observar que quando esse povo estava adorando a Baal, né, o sacerdote Joiada estava preparando um menino para reinar em Israel. Deus está preparando a igreja dele como igreja militante, como a igreja vitoriosa em Cristo Jesus, para avançar, conquistar território, resgatar almas para o reino de Deus. Nós fomos chamados para esse tempo, sabe? É um tempo profético, é um tempo apostólico, que a igreja não pode ficar mais em quatro paredes. Nunca foi para ficar em quatro paredes. Nós aprendemos na base, mas exercitamos o que nós aprendemos lá fora, resgatando a alma para o reino de Deus. Povoando. E aqui Joiada estava preparando esse jovem, né? E aqui, essa rainha, ela não entrou em concordância com o povo, ela não entrou em concordância com o conselheiro dele, simplesmente ela mandou matar tudo, porque ela falou: eu vou ficar no poder, acabou. Eu que vou mandar. Eu que vou ser a rainha no lugar do meu filho. Então a desobediência dela já começou por aí. Mas nós vemos, né, que Deus, ele sempre usa alguma pessoa para estar nos despertando. E aqui, Atalia, ela ficou nesse governo durante 6 anos. E quando chega o ano 7, Joiada está no momento de Joás reinar. Ele estava com 7 anos de idade, quando o sacerdote reuniu os levitas, reuniu os soldados, reuniu os generais de guerra, levou para o templo e falou assim: vou fazer uma surpresa, vou despertar vocês por uma coisa que vai acontecer. Durante 6 anos havia um segredo, mas eu vou falar para vocês. Aqui tem um menino, e ele é o filho do rei Acasias. Ele é o rei de Israel, que é o herdeiro. E ali fizeram uma aliança, um pacto, para que não saísse dali, que o rei menino estava ali, não poderia ser falado lá fora, porque ainda estava Atalia reinando e poderia mandar alguém matar aquela criança. E o que ele fez? Esse sacerdote Joiada mandou um terço da parte da guarda proteger a parte da frente, a parte de trás, a parte de laterais, e todos que entravam e saíam ali não poderiam se aproximar daquele menino, porque todos os guardas estavam armados, bem armados, e com arma, com espada na mão, protegendo o menino. Então Deus escondeu esse período todo, esse menino. Sabe, tudo é um tempo de Deus. Nós não entendemos o tempo de Deus. Todos os profetas
todos os homens da Bíblia, levou um tempo da promessa. Tudo foi um tempo para poder aparecer. Sabe, talvez você está aqui e está falando assim, poxa, ninguém olha para mim. Talvez você está aqui e fala, poxa, eu não tenho oportunidade. Sabe, espera no Senhor, espera um pouquinho. O Senhor está te preparando primeiro. O Senhor está te capacitando primeiro para depois, quando te levantar, para você reinar. Para você ministrar. Para você começar a fazer a obra. Mas é ciente que é Deus que está movendo, não é o homem. E Joiada, quando levantou, o sacerdote Joiada, quando levantou esse menino rei, ele chamou no particular, organizou uma guarda para que pudesse estar guardando ele, para que não pudesse ser atacado. Guardaria e por nenhuma outra pessoa que não quisesse ver o reinado daquele menino. Sabe o que isso significa? Sabe o que Deus fala esta noite para nós? Que o Senhor dá ordem aos anjos a nosso favor. Os anjos do Senhor estão com a espada na mão, nos guardando. Aonde nós for. Você pode estar indo lá para o seu trabalho, pode estar indo para a tua casa, pode estar indo para a tua rua, pode estar indo no mercado. Os anjos do Senhor estão para o lado daqueles que o amam bem. O tempo todo Deus está dando ordem aos anjos a nosso respeito. Não foi diferente que Joiada mandou as guardas tomar conta do rei. Nós somos filhos do rei. E o Senhor tem preocupação mesmo de estar nos guardando, porque Ele quer nos usar como instrumento na mão dele, como vaso de honra. Para reinar. Deus nos chamou como sacerdote de rei. Para reinar aqui na terra. Conquistar território. E Joiada entendia isso. Quando Joiada levantou esse menino como rei, e ali ungiu dentro do templo, e ali a trombeta foi tocada, e a festa foi feita, Atalia despertou, ouvindo o barulho, e falou, opa, tem alguma coisa acontecendo aí, e correu para o templo. Quando ela entrou, já viu o garoto lá sempre, já com a coroa na cabeça, já ungido como rei. E ela ficou indignada e gritou, traição, traição. Ela sentiu na pele que era uma traição, mas não foi traição, aquilo já era um mover de Deus, porque fazia parte. Porque Deus prometeu ao rei Davi que não faltaria um rei no trono dele. Já tinha falado com o rei Davi. E Joás fazia parte da descendência de Davi. Por isso que ele foi separado desde menino, para continuar a reinar, dar continuidade à promessa de Deus sobre a vida de Davi, prometer que no trono dele não faltaria um rei, até vir o rei dos reis, Senhor e Jesus Cristo. E o que aconteceu? Ela foi tirada do templo e ali o mataram. E Joás começou a reinar, mas reinando debaixo da cobertura do sacerdote Joiada. Levou um tempo? Levou. Davi levou um tempo por detrás das malhadas. Davi estava escondido por detrás das malhadas. Mas chegou um tempo que ele veio resplandecer diante do gigante Golias. E ali ele foi conhecido como Rei Davi, porque ele glorificou e exaltou o nome do Senhor. É o tempo de nós sermos exaltados, é o tempo do Senhor. Quem exalta não é o homem, não. Quem nos exalta é o Senhor. E aquele que quer ser exaltado pelo homem, desce. Mas aquele que se humilha diante da mão do Senhor, debaixo da potente mão do Senhor, Deus exalta. Então fica tranquilo, não fica triste não. Sabe, se você está sendo esquecido dentro da tua casa, na tua faculdade, no teu trabalho, ninguém te dá oportunidade, Deus, Ele está te ocultando. No momento certo você vai se levantar. No momento certo você vai brilhar. No momento certo você vai ver, sabe, o que Deus vai fazer, você vai resplandecer. Porque ninguém, homem nenhum, nem Satanás, nem anjo, nem homem, nem mulher, pode esconder a luz que está em nós. É o brilho do Espírito Santo. E aqui não foi diferente. Aqui quando o homem começou, quando Joiada começou a levantar, ele como rei, ele viu a situação, que ele precisava mudar toda a história de Israel. E começou um bom reinado. Primeira coisa que ele fez, aprendeu com o sacerdote, quebrou todas aquelas imagens de Baal, sabe?
reparou o templo que estava todo quebrado, devido, né, ao reinado, né, e o governo da rainha Atalia. O templo ficou todo bagunçado, e ali ele reparou tudo, e ele começou a dar continuidade, e começou indo bem, começou a pedir às pessoas para estar colaborando na oferta, né, voluntário, para estar reparando a casa do Senhor, o zelo na casa do Senhor. Ele estava totalmente obedecendo e temente ao Senhor, e ali ele foi seguindo. Só que ele estava totalmente voltado só no ensinamento do homem. Chega um tempo que o rei começa a viver situações que ele começa a olhar para o lado que não devia olhar, somente para o homem e não para Deus. Eu quero dizer a vocês, chegou um período, né, no capítulo 12, né, dos versos 8, e consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem repararem as tendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou a arca e fez buraco na tampa e a pôs de pé do altar, a mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E o sacerdote que guardava a entrada da porta depositava ali todos os dinheiros que trazia à casa do Senhor. Ali começou o desenvolvimento, como eu falei aqui, da casa do Senhor. Começou a desenvolver tudo certinho, fazendo a obra do jeito que tinha que fazer. Mas chegou um tempo, né, que nós temos um ciclo de vida. Chegou um tempo que o sacerdote Joiada faleceu. O sacerdote Joiada, ele faleceu quando ele tinha 130 anos. Aí nós vamos começar a ver a história de Joás sem ser totalmente ensinado, instruído por um homem chamado, um sacerdote chamado Joiada, que fez tudo certinho e deixou tudo organizado para que ele seguisse, desse tudo certo. Pois o sacerdote, né, morrera com a idade de 130 anos, e quando ele morreu, o sacerdote Joiada, o rei Joás ficou perdido, porque estava só olhando para o homem. Irmão, eu não sei como é que você chegou aqui, mas muitas das vezes nós conhecemos situações que as pessoas às vezes vêm para a igreja, às vezes vai para a célula, às vezes vai para uma macrocélula, às vezes vai para a reunião. Quando alguém convida, então alguém vai lá e pega na mão e traz. Vamos dar um momento que nós começarmos a andarmos sozinhos com Deus, tomar a decisão. Eu escolhi estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Sabe? Eu escolhi estar na célula. Eu escolhi estar na macrocélula. Eu escolhi estar na reunião. Você tem que tomar a decisão diante a Deus. Não porque o teu líder chamou, não porque o teu pastor chamou, mas porque você ouviu a voz de Deus e obedeceu. Mas Joás, ele estava muito ligado ao sacerdote Joás. E quando ele morreu, ele ficou perdido. Quem vai me dar conselho agora? Aí se levanta os príncipes, né? Os conselheiros real, dali da casa do rei, e chega acima de Joiada e fala, do rei Joás, e fala: Joiada, o sacerdote, está morto. E agora, o que você vai fazer? E ele, sem entendimento próprio, intimidade, relacionamento com Deus diretamente, deu ouvido aos príncipes conselheiros. O que eles falaram? Nós vamos lá para entender essa história. Abra a Bíblia de vocês lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 24. Livro de 2 Crônicas, no capítulo 24,
Estarei lendo versículo 14 em diante. E vocês vão ver o que aconteceu. O momento que nós estamos, sabe, debaixo da proteção de Deus é uma coisa. Quando nós estamos debaixo da proteção do homem é outra. E nós só vamos conhecer a pessoa quando nós damos poder. Quando nós damos poder à pessoa, aí nós vamos ver como é que a pessoa age. Quando a pessoa fica sozinha também, no lugar que ninguém vê, também nós vamos saber. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o nosso caminho, nosso coração, nosso pensamento. Deus está sondando pensamento e corações aqui. Ele sabe o desejo do nosso coração para fazer o melhor por Ele. Vamos lá, capítulo 24, verso 14 em diante. Todos acharam? Digo amém? Diz assim a palavra de Deus. E depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro, segundo a crônica, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei de Joabe. Do rei de Joabe. E dele fizeram utensílios para a casa do Senhor e objetos para ministrar e oferecer. Perfumadores e vasos de ouro e de prata. E continuamente sacrificar o holocausto à casa do Senhor todos os dias de Joabe. E envelheceu Joabe e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E sepultaram na cidade de Davi como os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Então nós vemos que Joabe era um sacerdote bem respeitado e temente a Deus. Aí começa o 17. Porém, depois da morte de Joabe, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e os ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém, por causa dessa sua culpa. Porém, enviou profetas entre eles para o fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvido. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, a qual se pôs em pé acima do povo, e lhes disse: assim diz o Senhor Deus, porque transgredis o mandamento do Senhor, portanto não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Olha que palavra terrível. Os príncipes aconselharam ele para não ouvir mais a palavra, o ensinamento do sacerdote Joiada, porque já era um passado, ele já estava velho e tinha que trazer coisas novas, porque não tinha nada a ver. Cuidado com esse nada a ver, tá? Cuidado com essa renovação quando não vem da parte de Deus. A palavra de Deus se renova, mas tem situações que o homem quer se renovar com a própria vontade dele. E aqui não foi diferente com os príncipes. O príncipe chegou para o rei e falou: ó, esquece tudo aquilo que você aprendeu com o sacerdote Joiada. Agora vamos viver um tempo diferente. Vamos renovar Israel. Vamos trazer os ídolos. Vamos adorar outros deuses. Vamos fazer festa para o povo. Vamos programar coisas aqui que não havia já há muitos anos. Começou a trazer a idolatria. E o rei Joabe deu ouvido, sabe por quê? Porque ele não estava firmado na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos firmados na rocha, nenhum vento de doutrina vem nos abalar, sabe? Nenhum pensamento contrário vem contra nós, porque nós estamos firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. E nem se deixa levar por nenhum vento de doutrina, porque os que deixam se levar por vento de doutrina são considerados como meninos ou meninas na terra. Não sabe para onde vai. Mas Deus, Ele levanta os seus profetas, desperta. Deus nunca deixa ninguém enganado. Levantou os profetas para falar com o rei Joás que ele estava errado, e ele não deu ouvido. E Deus usou o Espírito Santo, sabe, para ir até Zacarias e ali ser enviado. O Espírito Santo se manifestando em Zacarias, cheio de autoridade e poder, como hoje está fazendo isso conosco. Quem está recebendo o Espírito Santo aqui? Então, receba autoridade e poder. O Espírito Santo está sobre nós, tem autoridade e poder. Sobre a vida do profeta Zacarias, que era filho
do sacerdote Joiada, que criara ele, desde pequenininho, até os 6 anos de idade, escondido do ataque, da matança que houve pela rainha Atalia. E ali levantou Zacarias e falou com ele: você está errado, Deus não está se agradando disso, se arrepende e volta às primeiras práticas. Volta aquilo que você aprendeu do sacerdote Joiada, que são as escrituras de Deus. Ele ficou irado, mandou apedrejar o profeta Zacarias, não teve consideração pelo pai de Zacarias, que criou ele, que era o pai dele pela fé, era o pai que criou ele pela fé, pai da fé, que criara ele desde criança, ensinou tudo a ele. Mesmo assim, ele não teve consideração pelo próprio filho do sacerdote Joiada, que era o profeta de Deus, o homem também temente a Deus, e mandou apedrejá-lo e matar o profeta Zacarias. Olha o pensamento de Joás, como é que mudou desde quando ele começou. Irmão, se você está começando bem, se nós estamos começando bem, nós temos que estar perseverando para terminar bem. Porque quem não quer a coroa da vitória aqui? Então nós temos que perseverar. Sabe? Cuidado com as palavras, tapinhas, abraços, palavras em vãos que vêm sobre os nossos ouvidos, para que nós não venhamos desviar da vontade de Deus. Como o rei Joás, deu ouvido aos conselheiros aqui. Mas, seguindo em frente, nós vamos ver o que aconteceu, né, com esse rei e o que ele fez. Verso 19: porém enviou profetas entre eles para fazer tornar ao Senhor, quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvido. E o Espírito de Deus revestiu Zacarias, filho do sacerdote Joiada, ao qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis o mandamento do Senhor, portanto não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Lembra de Saul? Quando Deus falou com Saul, e Saul transgrediu a palavra do Senhor, e o profeta ali se levantou ali contra ele ali, e falou que Deus estava deixando ele. Aqui foi a mesma coisa. 21, verso 21. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, porque foi mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Matou no pátio da casa do Senhor, onde ele foi criado, desde pequenininho. Ele matou um profeta. Irmão, palavra mata, tá? Tem palavra que está matando o profeta dentro da casa do Senhor. Cuidado com as palavras que você está falando aí, porque a tua palavra pode ser uma pedrada, vai estar matando o profeta aí, que foi separado por Deus. Toma cuidado, tá? Ele vai requerer isso da tua mão. Deus, ele é fiel a fazer infinitamente mais. Assim o rei Joás não se lembrou da pertencência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizeram, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: antes de Zacarias morrer, o profeta falara para Joás: o Senhor o verá e o requererá. O Senhor o verá e o requererá. Sabe o que ele quer dizer? O Senhor fará justiça ao nosso favor. O Senhor faz justiça ao nosso favor quando nós estamos no caminho do Senhor. Sabe? Quando nós estamos na obediência, debaixo da proteção de Deus, debaixo da obediência, o Senhor faz justiça ao nosso favor. E o que aconteceu? Aconteceu que mais tarde, nem chegou a terminar o ano, levantou o exército dos sírios contra Joás, contra o povo de Israel. E se vocês forem lendo, que a hora passa, né, vocês depois lerem essa história, que é uma história muito assim, impactante, que serve para nós despertarmos como igreja do Senhor. E levanta o exército dos sírios e avança contra Israel com um povo menor, com um exército menor, mas Deus permitiu que vencesse a batalha. E ali exterminou todos aqueles príncipes e aqueles povos
que deram conselho errado para o rei Joás. E o rei Joás foi ferido nessa batalha e ficou acamado. Se vocês forem direto, vocês vão ver depois. E os amigos dele, entre aspas, que ele tanto confiaram, entrou aonde ele estava acamado e ali o mataram. Você viu como é que começa uma coisa e termina? Nós temos que ter muito cuidado. Ele começou bem, ele começou fazendo a vontade de Deus, Deus começou a ver que ele estava fazendo tudo bom aos olhos do Senhor, reparou o templo do Senhor, quebrou todas as imagens, derrubou todas as estátuas, de Baal, e aí ele se levantou ali como o rei, e o povo se agradou, porque Atalia tinha feito tudo errado, e ele restaurou tudo aquilo que ela quebrou. O que acontece? Chega esse momento, Joiada, o pai da fé dele, o sacerdote, o homem temente a Deus, que ensinaram a ele o tempo todo, 130 anos morre, e ali ele fica perdido. Irmão, será que nós estamos seguindo homem ou a Deus? Em Atos 5:29 diz assim: melhor obedecer a Deus do que o homem. Em certas situações, porque nós obedecemos a Deus e Deus coloca o homem para nós obedecermos ao homem, porque a lei, isso aí, Deus ele constituiu a autoridade, mas tem situação aí que é melhor obedecer a Deus, porque tem palavras, tem caminhos que levam à morte, dada por homem. E aqui Joás, ele não entendeu, porque ele estava olhando, a fé dele não estava em Deus, a fé dele estava no homem. Ele o tempo todo, ele não tinha pulso forte para reinar, ele não tinha personalidade, ele não tinha caráter, ele era levado pelo vento de doutrina. Fala uma coisa, ele vai, fala outra, é inconstante, como a onda do mar. E emprestou ouvido aos príncipes e aos povos que deram conselho errado para trazer idolatria para dentro de Israel. Não agradou a Deus. Aí nós vamos voltar lá no capítulo 13, 2 Reis. Lá no 2 Reis, estou terminando. 2 Reis, capítulo 13. Glória a Deus, está terminando, Deus está falando, o povo está entendendo, isso que é importante. Glória a Deus. Deixaram aí? Amém? Diz assim no capítulo 14, do capítulo 13, do verso 14, de 2 Reis: e Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e o que? Chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Ele era totalmente sentimental, emocional. Ele já chegou chorando, porque ele queria se agarrar em alguém. Amém. Amém, eu entendo. Mas ele também queria, tirar vantagem sobre isso, porque ele não tinha braço forte. Irmão, Deus ele quer nos criar da maneira que ele nos ensinou, mas vai ter um momento que você vai ter tua asa para voar sozinho. Vai ter um momento que você tem que começar a andar sozinho, em termos assim de fazer a obra do Senhor sem esperar o outro. Se Deus mandou você fazer uma visita, você vai fazer uma visita. Se Deus mandou você fazer uma oração, faz oração. Não, quem vai orar é ela, quem vai fazer isso. Meu irmão, chegou um tempo que Deus está levantando todos como os líderes. Nós todos fomos chamados para liderar. E como é que você quer liderar se você não está sendo um oficial nessa fileira de onde você vai discipular soldado? Deus quer nos levantar como oficial para trazer fileira de soldados para seguir em frente e conquistar território. Começar a cavar poços de beber, muitos estão aí com sede. Mas para isso tem que ter palavra, e tem que ter sede e fome da palavra. E diz assim Eliseu, 15, verso 15: e Eliseu lhe disse: toma o arco e flecha. E tomou o arco e flecha. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão.
E Eliseu pôs as suas mãos sobre a mão do rei e disse: abre a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás o sírio em a fé, até os consumir. 18. E disse mais: toma as flechas. Ele não fala toma uma flecha, ele toma as flechas e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Olha como é que ele era inconstante. Estava cheio de flecha na aljava, só tirou 3. E o 19: então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então ferirás o Ciro até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. O profeta já estava profetizando que haveria uma guerra, que os sírios estavam se levantando, e ali seria uma oportunidade. Eliseu em vida, profetizando para ele vencer um povo que já estava desde lá no tempo atrás dos pais, dos avós dele, atacando Israel. Desde o tempo dos avós, dos pais dele, como rei, ele era filho de rei, ele era neto de rei, e ele viu essa situação acontecendo porque Joabe estimou ele. Mesmo assim, ele só jogou 3 flechas e deixou mais a flecha dentro da aljava dele. O que Deus está querendo falar? As nossas flechas hoje são a nossa oração, a nossa intercessão, a nossa leitura. Essas são nossas armas de guerra. Oração, jejum e leitura da palavra. Quantas vezes nós estamos fazendo isso por dia? Quantas vezes nós estamos fazendo isso por semana? Quantas vezes nós estamos fazendo isso por mês? Quantas vezes nós estamos fazendo isso por ano? Quantas vezes nós estamos orando? Será 3 vezes? 2 vezes? E tá bom? Qual é o nosso tempo de intimidade e busca o Senhor no nosso quarto secreto? Mateus 6,6 diz que nós entrarmos no nosso quarto secreto, fechar nossa porta, e aí em particular falar com o Senhor em secreto. O Senhor com secreto vai nos ouvir. O Senhor no secreto vai nos exaltar, e também aqui fora Ele também nos exaltará. É o momento da igreja começar a colocar em prática, sabe, a nossa oração com o Senhor, que é conversar com o Senhor. O nosso devocional é começar a colocar em prática, sabe, a leitura da palavra no jejum. Porque o ataque vem, meu irmão, todo dia. É todo dia. Se levanta os inimigos para tentar roubar a nossa coroa. Mas Deus levanta profetas, porque ainda há profeta em Israel, para despertar. Quantas brechas tem na tua aljava aí? Quantas brechas tem na tua aljava aí? 5, 6, 10, 20, 100, 1000. Coloca a mão assim nas costas assim. Pega teu ar. Bota a tua flecha aí no ar. Estica, bem esticado. O máximo que você vai poder ir. Vai tirar nessa situação aí que você está vivendo. Qual o inimigo? A nossa, não esquece que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. É contra principado e potestade. O que está levantando dentro de casa? Está levantando dentro do seu ministério. Está levantando a tua vida sentimental, emocional, conjugal, familiar, financeira. Está se levantando contra a tua saúde. Hoje, a flecha do livramento do Senhor vai ser atirada. Não pela mão de Deus, mas pela tua mão. Assim como o profeta profetizou para aquele rei. É a tua última oportunidade. Fere teu inimigo, que ele não vai te atingir. A obediência e a fé gera a promessa de Deus sobrenatural. A obediência e a fé gera as promessas de Deus no sobrenatural. A maior flecha que Deus te atirou aqui na terra, na aljava dele que ele tirou, como o Salmo 27, atirou Jesus Cristo, e o alvo foi certo. Atingiu multidões e multidões, mas tem muito mais para ser atingido.
Nós precisamos ser uma igreja que vai avante, militante, avançar, conquistar território, porque o Senhor nos ensinou a ganhar alma, pregando as boas novas do reino de Deus. Então prepara a tua flecha hoje. Curva a tua cabeça, fecha os seus olhos, confia no ministério de louvor. É o momento agora de você atirar, como o profeta falou com o rei. E o profeta estava já após a morrer, prestes a morrer. Mas era o último milagre que ele poderia fazer para aquele rei. Eu não sei da maneira que você entrou aqui, mas não foi em vão que você veio para essa conferência nessa última semana, não. Desse último mês de fevereiro. Como é que você vai entrar em março? Atira a tua flecha hoje. A tua flecha que você vai atirar hoje, a quantidade de flecha, para o alvo que você está vendo, está impedindo você caminhar, vai fazer com que você entre no mês de março, já marchando, conquistando a tua vitória. Talvez você entrou aqui desanimado. Coloca essa flecha aí no arco, tira da tua aljava aí, não esconde a flecha não. Atira para aquele lugar, aonde o inimigo está tentando te parar. E esse louvor vai falar o que Deus quer fazer conosco. Escuta esse louvor. Faz desse louvor a tua oração para o Senhor. Porque o Senhor vai falar muito através desse louvor. Quero sempre estar diante de ti, teu altar. Pra sentir e receber
Eu li o livro da casa do Pé. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 11, diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o meu nome, o nome do Deus, a cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não sei da maneira que você veio aqui. Talvez você está aí e você não conhece esse Deus maravilhoso. Deus que nos esconde, no momento certo Ele nos levanta. Deus que nos exalta, tudo no tempo. Talvez você não conhece Jesus, mas eu te convido. Se você nunca aceitou Jesus como teu único suficiente Salvador, vem aqui na frente, eu quero orar pela tua vida. Sabe? Faz essa aliança com o Senhor. Aceita Ele como teu único suficiente Salvador. E você não vai mais pelejar as guerras. Quem pelejará a guerra por você será o próprio Deus. E as guerras são dele. Ele já venceu todas. Talvez você esteja afastado da casa do Senhor. Quero te convidar para você vir aqui na frente e renovar a aliança. Joás, ele não se arrependeu. Mas você está aqui, você pode se arrepender e de Deus dar uma nova história. Aonde o inimigo colocou um ponto, você vindo aqui, renovando e aceitando o Senhor pode tirar esse ponto que o inimigo colocou, colocar uma vírgula e falar: a tua história continua sendo comigo agora, mas linda e vitoriosa. Posso ter aqui para Jesus nessa noite? Levanta o braço e vem aqui que eu quero orar pela tua vida. Se não tiver ninguém para Jesus nessa noite, eu convido a você, até o final desse culto, tem homens e mulheres de Deus aqui, jovens e adolescentes, chega até perto deles, fala: eu quero aceitar Jesus, só não queria ir lá na frente. E que Deus possa falar muito no coração de vocês. E prepare para o novo de Deus, porque o melhor de Deus está por vir. Aplaude ao Senhor bem forte. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Convido os pastores e intercessores que estão fazendo o corredor da fé.